Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 20, versículos 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. 2. E o arguíram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? 3. Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, dizei-me. 4. O batismo de João era dos céus ou dos homens? 5. Então, eles arrazoavam entre si: se dissermos, do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? 6. Mas, se dissermos, dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. 7. Por fim, responderam que não sabiam. 8. Então, Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. 12. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. 13. Então, disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. 14. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. 15. E, lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? 16. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregar-lhe a jurisdição e autoridade do governador. 21. Então, o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. 22. É lícito pagar tributo a César ou não? 23. Mas Jesus, percebendo-lhes ardil, respondeu. 24. Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então, lhes recomendou Jesus. 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. 28. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito o que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. 29. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. 30. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. 31. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. 32. Por fim, morreu também a mulher. 33. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. 34. Então, lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 37.
e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. 39. Então, disseram alguns dos escribas, Mestre, respondeste bem. 40. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. 41. Mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? 42. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 43. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. 44. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? 45. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. 46. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. 47. Os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo.